nascimento dos partidos totalitários, autoritários, violentos, nacionalistas, né, lá na Europa, que era o nazismo e o fascismo. Então essas ideias também vão chegar aqui no Brasil através do Partido Integralista, né? Inclusive o Vargas gostava desse Partido Integralista, mas naquele momento, né, mais democrata do governo dele, ele não podia falar, né? Não deixou na ilegalidade esse partido, não. Inclusive deixou essa galera aí brincar muito tempo aí, fazer o que queria, né? E o Vargas caladinho, procrastinando um pouquinho, 34, 35, 36, chegou 37, né? E aí estava se aproximando a eleição que tinha sido estabelecida lá atrás, na Constituição de 1934, né? Então, e aí? O que é que vai acontecer agora, né? Então ele se aproveitou de uma intentona comunista, né? Que não foi um movimento assim muito escandaloso, né? As pessoas pensam muito que o socialismo chegou a dominar o Brasil, né? PT, PSOL, PCdoB, né, tomou conta do Brasil, mas a cabeça deles explodem, né, quando eles descobrirem que nem o Lula, né, era tão socialista assim, né, pelo menos agora, né, no governo dele, quando ele foi presidente, né, antes talvez, mas agora, né, durante esse governo dele de 2002 para cá, nem ele era socialista extremo, né, de extrema esquerda, né? Então ele tinha umas ideias ali mais conciliadoras. Então a cabeça das pessoas explode quando elas souberem disso, né? Então nunca o socialismo teve realmente um domínio do poder, uma coisa muito forte, né? Porque sempre foi reprimido, diga-se de passagem, né? Então houve um movimento ali, né, da ANL, né, inclusive funcionava na ilegalidade e tal, e o Vargas se aproveitou disso, né, era um movimento que ele precisava, era coisa que vai salvá-lo, né, que vai impedir que houvesse eleições aí em 1938, porque eu gosto de ser presidente, né, é tão bom ter um exército só pra mim, morar no Palácio do Catete, ter todos os poderes, as pessoas me amarem, é tão bom ser presidente, eu não quero sair, não, eu quero continuar sendo presidente! E aí, o que é que acontece? A criação do Plano Cohen, né? Inclusive hoje, né? Todo mundo sabe que foi um documento fajuto, né? Criado dentro do governo mesmo lá de Vargas, né? Mas enfim, naquela época o Plano Cohen foi, ai meu Deus, o mundo vai se acabar, né? Imagina aí na tua cabeça a situação pior que poderia acontecer no Brasil. Sabe, todo mundo ficar sem dinheiro, sem poder sair de casa, uma invasão zumbi, uma invasão vampírica, né? Vamos ter socialistas na rua espalhando vermelho em tudo quanto é lugar, assaltando as casas, os comércios, os bancos, sequestrando as crianças para comer, né? Porque a nossa fonte de proteína são as crianças, né? Uma dominação alienígena, imagina aí tudo de pior que poderia acontecer. Estava lá no Plano Cohen, né, que era um documento fajuto, né, mas que indicava ali para as pessoas, inclusive o próprio Vargas, em 1937, vai na rádio, através da Voz do Brasil, né, avisar, né, que estava havendo um grande perigo à nação, né, que precisava o Brasil entrar num estado de sítio, né, para proteger o país dos comunistas que estavam querendo fazer uma grande revolução. Que nada, né? Era tudo mesmo uma grande balela. Mas a galera acreditou, né? Todo mundo que ouviu Vargas naquele momento ficou morrendo de medo, né? O Estado Novo começou em novembro de 1937 com um golpe liderado por Getúlio Vargas e com o apoio das Forças Armadas. Depois desse golpe, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e as câmaras municipais foram fechadas. Os governadores ou foram substituídos por interventores ou se transformaram em interventores nomeados diretamente por Vargas. Uma nova Constituição foi imposta ao país.
Vargas definiu o golpe como a única atitude possível diante da situação em que se encontrava o país. Segundo ele, uma situação de perigo, de desagregação, de afronta à autoridade. Uma situação, enfim, em que o Estado, fraco, ameaçado, se encontrava impedido de promover medidas necessárias ao bem-estar e ao desenvolvimento da nação. Uma das chamadas ameaças ao país, segundo Getúlio Vargas e seus aliados, era o comunismo. Mas o problema de Getúlio não era lutar apenas contra os comunistas, mas também contra a própria Constituição do país. Getúlio achava que a Constituição de 1934 era liberal demais e que o Congresso não representava a maioria da população. Segundo Getúlio, a democracia não era um bom negócio para o país. E vale ressaltar que já nesse período, né, do governo constitucional, Vargas tinha uma popularidade imensa, né? As pessoas amavam Getúlio Vargas. Primeiro, por conta, né, dessas leis trabalhistas, né, por conta dessa industrialização que vai começar a acontecer, das mudanças que ele vinha acontecendo no país. Então, todo mundo amava ele, né? Inclusive, essa Constituição de 34 vai glorificar ele. Todo mundo lambe os pés onde ele pisa, né? A ideia do pai dos pobres já começa a nascer nesse período. As pessoas realmente exaltavam a figura dele. Então, tudo que ele dissesse realmente, deve ser verdade, né? Porque nós temos um cara que protege a nação, sabe? Que só quer o melhor para nós. Tá dizendo que vai haver isso, então vai haver, né? Todo mundo caiu nessa história. Mas, por outro lado, né, nós também não temos só o povo apoiando, né? Os próprios governos naquela época, os próprios legisladores naquela época, também aprovaram o estado de sítio, né? E é aprovado o estado de sítio, tudo que o Vargas queria, para implantar a ditadura Vargas, né, no governo do Estado Novo, que começa a partir de agora, tá? Então, o Estado Novo, né, nada mais, nada menos que é uma ditadura. Eu não sei o que é ditadura, mas será que é algo bom, né? Porque todo mundo fala de ditadura, né? Volta a ditadura no Brasil. Esse negócio de democracia atrasa o governo, né? Porque o povo não sabe votar, né? Só vota e porcaria, né? Então, acho que realmente todos os poderes deviam ser para o governante, né, do executivo. Acabar direito de expressão, porque o povo também não sabe o que fala, né? O povo é ignorante. Então, acabar também com toda a liberdade que tiver, né? Então, enfim, não são palavras minhas, tá? Não são palavras minhas, antes que todo mundo pense aqui, me esculhamba aqui nos comentários, tá? Mas era justamente o que pensava o Vargas, né? O Vargas fez um discurso, inclusive, dizendo que a democracia atrapalhava o governo, né? O desenvolvimento do Brasil. Então, esse era o momento para implantar a tal ditadura. Nos períodos de crise como o que atravessamos, a democracia de partidos, em lugar de oferecer segura oportunidade de crescimento e de progresso, dentro das garantias essenciais à vida e à condição humana, subverte a hierarquia, ameaça a unidade pátria e põe em perigo a existência da nação, extremando as competições e acendendo o facho da discórdia civil. O sufrágio universal passa, assim, a ser instrumento dos mais audazes e máscara que mal dissimula o conluio dos apetites pessoais e de corrilhos. Resulta daí não ser a economia nacional organizada que influi ou prepondera nas decisões governamentais, mas as forças econômicas de caráter privado, insinuadas no poder e dele se servindo em prejuízo dos legítimos interesses da comunidade. Ditadura não é bom, tá, gente? Só para salientar, tá? É um governo que não há liberdade, tá? Você vive com medo de um Estado que é justamente autoritário e violento, que persegue qualquer tipo de oposição, tá? Então, se você quiser estar chateado com alguma coisa, né, e quiser falar, não pode, porque você está sempre sendo vigiado, tem sua liberdade vigiada e reprimida, né? Então, tem medo de morrer, de ser preso, né? Porque ditadura é isso, tá? Acaba com todos os direitos e a liberdade do cidadão, todos os poderes na mão do governante, tá? Censura. Então, não é algo bom,
certo? Só para deixar claro aqui, antes de você ir na rua cantar o hino para o pneu, certo? Pedindo a volta da ditadura. Então você não pode ser também idiota, né, o suficiente para achar que você tem direito de protestar, tá? Porque ditadura defende justamente o contrário, tá? Que você não pode protestar, certinho? Não tem liberdade de expressão, tá? Só para esclarecer aqui, para a gente continuar. Enfim, fechou o Congresso. O que isso significa? Significa que não tem mais deputado. Ah, beleza, deputado só serve para roubar mesmo. É, cara, mas o legislativo é que também ajuda a controlar aí, a fiscalizar o executivo, cara. Agora o executivo tem plenos poderes. Todas as leis que faziam agora eram Vargas, tá? Então, inclusive, ele acaba até a Constituição lá que ele fez, de 34, né? Que ele fez não, né? Que ele apoiou lá e tal, lá de trás, né? Fez outra Constituição, né? Baseada agora em tudo que ele queria implantar para o Brasil desde o começo. Começou a haver, né? Justamente essa autoridade máxima, né? Essa intervenção do Estado, não só na economia, mas também na vida dos brasileiros, né? Todo mundo, através da propaganda, passava a viver numa bolha, né? Porque foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né? Que vinculava essa imagem do Getúlio Vargas como o grande herói da nação, o pai dos pobres, né? O salvador da pátria, e mostrava tudo de bom que ele tinha feito. Não que ele não tivesse mesmo feito, tá? Mas transformava a cabeça do brasileiro só em coisas benéficas, né? Só mostrava o lado bom do governo dele. Enquanto isso, né, nós tínhamos gente sendo perseguida, gente sendo morta, né? Então nós tínhamos um autoritarismo e essa liberdade vigiada, né? Os direitos dessas pessoas sendo reprimidos, sem nem mesmo elas se darem conta disso, né? Porque tudo que elas consumiam era propaganda positiva do governo, seja no jornal, seja no livro das crianças, seja no outdoor, seja nas revistas, seja na rádio, tá? Vargas estava em todo lugar, certo? Só vinculando coisas boas, coisas boas, coisas boas, coisas boas, tá? E por outro lado, ele estava lá perseguindo e tirando o direito das pessoas, né? Um Estado completamente autoritário, aos moldes lá do nazifascismo da Europa, né? Inclusive ele defendia essa ideia, né, de que o Estado é o Brasil. Dia 1º de maio tinha queimação das bandeiras dos estados, né? Porque o mais importante é o Brasil, né? As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Rússilo para assistir à solenidade. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais. Inclusive tinha uma economia nessa época aqui totalmente voltada para essa ideia do nacionalismo, né? Inclusive, muito da industrialização do Brasil nasceu com essa ideia, né, de que vamos produzir no Brasil uma indústria de base, né? Vamos parar de importar tudo que a gente precisa para produzir aqui. O Brasil, ele é muito poderoso, ele tem muita matéria-prima e tem capacidade de autogovernar, né, de se autoproduzir. Vamos exportar mais e importar de menos. É nessa época, né, inclusive, que é feito a Vale do Rio Doce, né, que não é mais estatal, né, diga-se de passagem, agora é privada, né, desde o do governo lá do Fernando Henrique Cardoso. Tem a siderúrgica nacional, né, que inclusive vai levar o Brasil para a Segunda Guerra, que a gente falou isso na aula passada. Então, várias indústrias importantes vão ser feitas nesse momento, né? A nossa economia sendo vigiada, né, pelo Estado, completamente protecionista, mas que vai desenvolver o Brasil também, certo? Muitas obras importantes
são feitas voltada para esse olhar do nacionalismo, né, de que tudo no Brasil é mais valioso, certo? A valorização do nacional, do Estado brasileiro, certo? Então essas são as grandes características do Estado Novo, tá? E, né, nós temos aí, inclusive, Brasil entrando na guerra, né, que foi também uma demonstração, né, dessa valorização do brasileiro, né, nós também somos capazes de estar lá lutando nesse grande evento mundial, né, porque o brasileiro também é importante, né, também tem esse sentido aí, né, exceto que os nossos soldados eram completamente despreparados, a gente nem uniforme que cabia nos nossos soldados tinha, né, enfim. Ai, ai, né, mas fomos lá, né, meio que forçados, mas fomos lá, né. Seriam 36 navios mercantes afundados, né, por submarinos nazistas, alguns deles em plena costa brasileira, mais de 1.000 mortos, né, e aí há um levante popular, há uma grande comoção popular no Rio de Janeiro, em São Paulo. A UNE saiu às ruas e liderou, foram os estudantes e a UNE que lideraram o movimento que depois se tornou uma campanha cívica, e o Brasil então, enfim, declara guerra à Alemanha, né, e aí por tabela, fica aliado dos Estados Unidos, que um pouquinho antes já tinha, em troca de fazer um financiamento de 20 milhões de dólares para a construção da siderúrgica de Volta Redonda, né, a primeira grande siderúrgica do Brasil, que só ia ser inaugurada em 1946, com esse empréstimo americano, em troca da permissão dos americanos fazerem uma base aérea, a Parnamirim Field, né, lá perto de Natal, no Rio Grande do Norte, né, no Cabo, no lugar onde o Brasil fica mais próximo da África, né? Inclusive lutando no lado dos aliados, né, por conta de um empréstimo aí feito pelo Brasil, né, que o Vargas aceitou para entrar do lado dos Estados Unidos na guerra, né, do lado dos aliados, que ia contra totalmente o que era pregado aqui no Brasil, né? Porque no Brasil nós tínhamos uma ditadura, onde tudo era reprimido, onde havia censura, né? Onde havia uma forte propaganda que exaltava o governo Vargas, né? Tudo que o eixo fazia e pregava, né? Então havia essa contradição aí. E é justamente essa contradição, né, que vai acabar com esse governo Vargas. Porque quando o eixo perde a guerra, em 1945, era óbvio que todo mundo ia questionar isso para o Vargas. Pô, Vargas, como assim? Tu faz um Estado, né, um governo autoritário, ditatorial, que tu tá lá comandando tudo, que tu tá lá vigiando todos, perseguindo a oposição, né? Tu tá do lado dos aliados que defende justamente esse liberalismo, né? Inclusive os Estados Unidos vai começar a cobrar, né? E aí, Brasil, vamos deixar desse negócio de protecionismo, né? Bora abrir aí o mercado, bora abrir aí pra gente aqui, né? Ó, somos tudo parça, tudo americano aqui, cara. Bora se alinhar, bora alinhar nossas ideias. Esse negócio de nazismo, de fascismo já acabou. Nós derrotamos o Hitler, nós derrotamos o Mussolini. Acabou, hein? Então, o Vargas continuava querendo implantar essas ideias, né? Porque ele era fruto dessa mente daquela época, né? Ele era fruto desse período. Então, tudo estava uma grande contradição. E fora que os próprios políticos do Brasil naquela época já estavam cansados dessa história de governo Vargas. O Congresso tinha sido fechado, né? Acabou o legislativo, esse cara manda sozinho, sabe? Então a gente tem que dar um jeito de tirá-lo do poder, né? Porque já foram 15 anos desse cara lá. 15 anos. Ah, gente, mas eu vou fazer eleição, hein? Vai ter eleição, agora sim, hein? Agora sim, hein? Mas quem é que vai acreditar na palavra dele? Ele já tinha dito isso lá atrás e deu um golpe, né? Porque o Estado Novo foi um golpe, né? Infringiu a legislação, né? Infringiu a Constituição que ele mesmo apoiou, né? Então, cara, vamos dar um jeito de tirar ele de lá. Então, os próprios políticos, né? Inclusive pessoas do lado dele, começou a Vargas.
já deu, né, cara? Já deu, bora saindo, vamos só vazando, porque teu governo já chegou ao fim, né? Chegou no limite. E aí Vargas, né, sai do poder, termina a era Vargas, tá? Juntamente com a Segunda Guerra Mundial, né? Todos esses ideais aí de totalitarismo chega ao fim, né? Acaba a modinha. Mas é aquela história, né? Eu voltarei! Me aguardem! Eu voltarei! Né? Inclusive Vargas volta a governar agora, né? Eleito pelo povo, mas é assunto para as próximas aulas, certo? E também nós temos aí o nazismo e o fascismo voltando, né? Infelizmente uma galera doida aí tá querendo voltar com esses ideais estúpidos, tá? Mas é isso, né? Nós reencarnamos aqui Eva Vilma e a Indomada, né? Eu voltarei, infelizmente foi o que aconteceu, né? Porque a história ela é cíclica. Mas enfim, entendeu direitinho, Era Vargas? Gostou dessa aula? Dá o seu like, comenta, deixa todas as suas dúvidas e compartilha esse vídeo para outras pessoas, né? Apoia o nosso canal que está crescendo, que está querendo aí se expandir, né? Chegar ao coraçãozinho e às mentes dos brasileiros, dos nossos alunos, tá? Então se inscreve no canal e apoia o nosso trabalho aqui, tá? Até mais, tchau!